Olá, meu nome é Vinícius Quintão Carneiro, sou professor do Departamento de Biologia da Universidade Federal de Lavras. Nessa instituição, coordeno o programa de genética e melhoramento do feijoeiro. E nessa apresentação, falarei um pouco sobre o projeto Seleção Recorrente Aplicada ao Melhoramento de Feijão Carioca no estado de Minas Gerais. Projeto este coordenado por mim e financiado pela FAPEMIG no edital número 1 de 2021. O feijão comum é uma leguminosa de grande importância no cenário do Brasil. O Brasil é o maior produtor e consumidor dessa leguminosa. Em termos de área, o Brasil apresenta uma área de produção de feijão em torno de 1,6 milhões de hectares e uma produção de 2,6 milhões de toneladas, o que corresponde a uma produtividade de 1.576 quilos por hectare. Em termos de consumo, o Brasil apresenta um consumo de 12 quilos habitante ano. Nós plantamos feijão no Brasil em 3 safras de cultivo, praticamente durante todo o ano, e nós temos alguns grupos comerciais que são produzidos, como o feijão carioca, que é o mais produzido e consumido no país, seguido então pelo feijão preto. E depois nós temos outros tipos comerciais, como vermelho, rajado e outros tipos que existem no país em menor quantidade. Ao longo do tempo, nós percebemos que houve um incremento nessa produtividade. Na década de 1980, o que se observava era uma produtividade em torno de 500 quilos por hectare. Atualmente, nós temos uma produtividade em torno de 1.500 quilos, o que nós observamos então ao longo do tempo um incremento de 3 vezes nessa produtividade. Muito se deve a esse incremento ao uso de cultivares melhorados. Então, os programas de melhoramento no Brasil tiveram uma grande importância em termos de incremento nessa produtividade, assim como para outros caracteres de grande importância. Bom, desse modo, né, as instituições que praticam melhoramento no país são, de modo geral, instituições públicas, né, de melhoramento e que visam desenvolver e recomendar cultivares superiores àquelas que estão disponíveis no mercado, quanto à produtividade de grãos, que é uma característica de grande importância, assim como outras, como a qualidade comercial dos grãos, como tamanho, formato, cor dos grãos, a qualidade tecnológica, como por exemplo o tempo de cocção, né, dos grãos, a arquitetura de plantas, que é uma característica importante pensando-se na colheita mecanizada, resistência aos principais patógenos e tolerância também aos fatores abióticos. Se nós observarmos as estratégias de melhoramento empregadas nos programas de melhoramento, de modo geral, né, as instituições têm se utilizado da seleção recorrente, que é uma estratégia, né, um processo cíclico que se baseia, né, na hibridação de algumas linhagens inicialmente, de modo a obter uma população base e de se derivar progênios a partir dessas populações a fim de identificar aquelas, né, mais promissoras para avisar a recombinação delas e iniciar um novo ciclo de seleção. Ao longo desses ciclos, né, que são um processo cíclico ao longo do tempo, também é possível, né, a derivação de linhagens superiores a fim de identificar aquelas que são promissoras, né, para serem recomendadas aos produtores. Então, ao longo de cada ciclo, é possível tanto a seleção visando a recombinação das melhores progênies, para dar continuidade a esses processos cíclicos, assim como também a derivação de linhagens superiores para incluir em ensaios de valor de cultivo e uso no futuro. A UFLA, né, é uma instituição que tem se dedicado ao melhoramento feijoeiro e se tem utilizado muito da seleção recorrente. E ela conduz um programa de seleção recorrente que é alvo desse projeto, né, que ele é focado no feijão carioca, principalmente por as características produtividade de grãos e qualidade comercial dos grãos. E esse programa de seleção recorrente ele iniciou na década de 1990 e já foram realizados cerca de 17 ciclos de seleção e recombinação, com sucesso, né, na recomendação de cultivares a partir desse programa de seleção recorrente, como por exemplo a cultivar BRSMG Amuleto, recomendada em parceria entre UFLA, UFV e EPAMIG,
no qual foi recomendada no ano de 2021 e essa cultivar foi uma linhagem desenvolvida dentro desse programa de seleção recorrente. Visto que já foram conduzidos 17 ciclos, é necessário, né, a continuidade desse programa, visto que tem tido sucesso ao longo do tempo e se tem obtido progresso genético ao longo desses 17 ciclos, sem perda de variabilidade. Por isso, né, esse projeto visou promover a continuidade do programa de seleção recorrente de feijão carioca da UFLA por meio das seguintes atividades. Inicialmente foi realizada a avaliação e seleção de linhagens elite, oriundas do 14º e 15º ciclo desse programa de seleção recorrente. Também foi feita a avaliação e seleção de progênies e linhagens do 18º ciclo de seleção recorrente, de modo que foram selecionadas progênies para serem recombinadas e dar continuidade ao 19º ciclo. Então, também foi feita a avaliação e seleção de progênies do 19º ciclo de seleção recorrente, promovendo então essa continuidade desse programa de grande importância para a UFLA. Bom, visto isso, então foram conduzidos inicialmente a avaliação de linhagens desse 14º e 15º, que eram linhagens elite, né, já avançadas do programa, onde que elas foram avaliadas em um ensaio intermediário, contendo aí 35 linhagens, partes delas eram essas linhagens desse programa específico, alvo desse projeto, e outras linhagens que eram também do programa da UFLA, né, do programa de melhoramento da UFLA. Essas linhagens foram avaliadas em Lavras, Patos de Minas e Lambaré, no estado de Minas Gerais, nas 3 safras de cultivo, né, durante os anos aí de 2018 e 2022, totalizando aí 13 experimentos, 13 ambientes conduzidos e avaliadas essas progênies, essas linhagens, né? E elas foram avaliadas aí quanto à arquitetura de plantas, quanto à produtividade, né? E também dentre essas 35 foram selecionadas 8 para compor um novo ensaio de valor de cultivo e uso do estado de Minas Gerais, onde que foram avaliadas 25 linhagens em parceria da UFLA, UFV e EPAMIG, né? A UFLA contribuiu com 8 dessas linhagens que vieram do ensaio intermediário, onde que foram avaliadas em Lavras, Viçosa, Oratórios e Leopoldina, também no estado de Minas Gerais, durante as 3 safras, nos anos de 2022 e a 2025, totalizando aí 22 ambientes de avaliação, 22 experimentos. Então, a partir dessa etapa, né, desse projeto, foram possíveis identificar aí 6 linhagens com potencial, tanto para produtividade, quanto também para a qualidade comercial dos grãos. Além disso, né, foi dado a continuidade do programa de seleção recorrente por meio de atividades do 18º ciclo, né, onde que foram avaliados 287 progênies S02, né, desse ciclo, quanto à arquitetura de plantas, produtividade e aspecto dos grãos, na safra das águas de 2021. E a partir dessas progênies foram selecionadas 19 para fins de derivação de linhagens, que é a próxima etapa que eu vou explicar, e também para fazer a recombinação e dar origem à nova população base do 19º ciclo de seleção recorrente. Então, essas progênies selecionadas, né, foram utilizadas para derivar 500 linhagens do 18º ciclo, no qual elas foram avaliadas também quanto à arquitetura de plantas, produtividade e aspecto dos grãos, em 2 safras, outono e inverno de 2022 e seca de 2023. Finalizado aí, então, essas atividades do 18º ciclo, né, foram recombinadas as melhores progênies aí desse 18º e originou a nova população base do 19º, iniciando assim o 19º ciclo, né, onde que foram obtidas populações S0 e derivadas progênies, né, em torno de 249 progênies, que foram avaliadas por 2 gerações, a S02, que foi conduzida na seca de 2024, e a S03, que foi conduzida na seca de 2025. Em ambos os experimentos foram avaliados a produtividade e o aspecto dos grãos. E a finalidade dessa etapa seria selecionar aquelas superiores, né, para fazer a recombinação e dar origem ao
20º ciclo desse programa, assim como identificar aquelas que são promissoras, né, para continuar sendo avaliadas para fins de derivação de linhagens. Bom, quanto aos resultados, então na primeira etapa, onde que nós estávamos avaliando, né, as linhagens elite do nosso programa, do 14º e 15º ciclo de seleção recorrente, nós fizemos esse experimento com 35 linhagens, né, eram 31 linhagens do programa e 4 testemunhas. As linhagens que são oriundas do programa de seleção recorrente visando produtividade, né, elas estão identificadas inicialmente com a letra C, né, então vocês podem observar aí que existem outras que estão identificadas como MA. Essas MAs são oriundas de outro programa de seleção recorrente, né, diferente desse do alvo do projeto. Então, a partir dessa etapa, nós fizemos um ranking, né, dessas progênies, né, perdão, dessas linhagens elites, né, que elas foram avaliadas quanto à arquitetura de plantas, produtividade e severidade de mancha angular, e utilizamos uma seleção simultânea e considerando todos esses caracteres, nós ranqueamos. Aqui está da linhagem 1 a 20, né, onde que nós então identificamos aquelas que são mais promissoras. Aquela que tem o ranking 1 é aquela mais promissora. Ao mesmo tempo, nós temos aqui, né, a identificação da classe quanto à adaptabilidade para a produtividade dessas linhagens. De modo que nós então temos aqui linhagens classe 1, que seriam aquelas de ampla adaptabilidade. Classe 2, adaptabilidade em ambientes favoráveis. E classe 4, aqui identificada como pouco adaptado. Nós não identificamos linhagens adaptadas a ambientes desfavoráveis. Então, nesse caso, nós vimos que a maioria das linhagens desenvolvidas, né, do nosso programa de seleção recorrente, elas são de ampla adaptabilidade, apresentam alto teto produtivo na maioria dos ambientes. Isso é muito interessante, né, onde que nós queremos linhagens altamente produtivas. Então, foi possível identificar, pensando em adaptabilidade e produtividade, aquelas que têm ampla adaptabilidade, e também quanto ao ranking, considerando as 3 características avaliadas: produtividade, arquitetura de plantas e severidade de mancha angular. As linhagens marcadas em verde foram as 8 linhagens selecionadas para compor, então, o ensaio de valor de cultivo e uso. Então, a partir dessas linhagens do ensaio intermediário, nós conduzimos essas superiores ao, então, o ensaio de valor de cultivo e uso, conduzido em parceria com a UFV e a EPAMIG. Aqui, então, nós temos apresentado as linhagens já avaliadas naquele segundo experimento, naquele segundo ensaio, né, que é o ensaio de valor de cultivo e uso para o estado de Minas Gerais, onde que nós identificamos aqui algumas linhagens, né? Elas, né, nós continuamos observando que as linhagens do programa de seleção recorrente aqui da UFLA, elas têm ampla adaptabilidade. Vocês podem ver essas marcadas em verde, são as que têm maior potencial produtivo, né? Produtividades aí superiores a 3.000 quilos. E nós identificamos também a BRS-MG Amuleto, que é a testemunha referência, que também foi oriunda desse programa de seleção recorrente. Além disso, né, então, partindo para a segunda fase do nosso trabalho, nós então avaliamos as progênies do 18º ciclo, né, verificamos que existia variabilidade, então é possível fazer a seleção, né, das melhores progênies, e aqui está apresentado então uma tabela com as progênies do 18º ciclo, as progênies selecionadas, quanto, né, a arquitetura, aspecto de grão e produtividade de grãos. Essas são as superiores, considerando as 3 características, né, e essas são as selecionadas dentro do total de progênies avaliadas. E nós observamos aí que temos um alto teto produtivo nessas progênies, acima de 2.000 quilos por hectare em sua maioria. O aspecto de grão, quanto menor a nota, melhor a qualidade comercial dos grãos, notas aí inferiores a 2,5 é o ideal. Então, nós vimos que a maioria das progênies tem nota inferior a 2,5. E a arquitetura de plantas, o ideal era notas mais baixas, de 1 a 3. Entretanto, nós observamos que a maioria não está dentro desse padrão. Isso ocorre porque esse programa não era o foco na arquitetura de plantas. Sempre que era feita a seleção visando a recombinação durante os 17 ciclos, não era considerada arquitetura. Nesse evento e nesse ciclo, nós consideramos a arquitetura visando a melhoria para essa característica também.
Nós observamos então a possibilidade de ganho, nós temos aqui o ganho com a seleção realizado considerando a seleção dessas progênies, e nós observamos um ganho de 16,49% para a arquitetura de plantas, de uma possibilidade de ganho de 3,86 para aspecto de grão e de 5,98 para a produtividade de grãos. Então, essas progênies foram selecionadas para tanto derivação de linhagens quanto para recombinação para o próximo ciclo. E aí, então, nós avaliamos as linhagens após a derivação das linhagens, né, desse 18º ciclo, e aqui estão apresentadas algumas essas linhagens quanto ao aspecto dos grãos nas duas safras, de modo que aqui nós temos, então, o aspecto dos grãos e observamos aí a maioria das linhagens derivadas desse ciclo tem nota inferior a 2,5, que é o interesse nosso. E quanto à arquitetura de plantas, o que nós observamos é que as linhagens não têm nota inferior, né? Essa nota variava de 1 a 9, e nós não tínhamos linhagens de 1 a 3, são linhagens adaptadas à colheita mecanizada, mostrando então que há uma necessidade de trabalhar mais o melhoramento nesse programa para a arquitetura de plantas. Quanto à produtividade dessas linhagens, então nós temos aqui a produtividade em duas safras, né, na 2022 e em 2023, e formamos alguns quadrantes com base, né, na seleção dessas linhagens, considerando duas testemunhas, né, a testemunha ZAP para a safra de 2022 e a testemunha Muleto para a safra de 2023, que são as mais produtivas nessas duas safras. Então, nós vamos ver aqui, ó, que a maioria, que as linhagens que nós temos interesse seria nesse quadrante indicado aqui na setinha, porque essas têm produtividade igual ou superior às duas testemunhas referência nessas duas safras. Então, nós identificamos 52 linhagens com potencial, né, para inclusão em um ensaio futuro intermediário, considerando as linhagens aí do 18º ciclo. Nós observamos que essas também têm, né, média de aspecto de grão interessante, né, notas aí de até 2,5, a maioria delas, se a gente vê nessa mapa de cor aqui, né, as cores delas, dessas linhagens, estão entre 1 e 2,5. Entretanto, nós vimos que elas não têm arquitetura com notas inferiores a 3. Então, elas não são adaptadas à colheita mecanizada, e isso vai ser a futuro alvo dos nossos trabalhos para melhoria para essa característica. Ao obter, então, a recombinação das melhores progênies do 18º ciclo, nós, então, fizemos a avaliação das progênies do 19º, né, a partir da recombinação lá das melhores progênies do 18º, e fizemos a avaliação em duas safras, né, na safra de 2024 e 2025. Nós observamos variabilidade genética, então, entre essas progênies também, de modo que, então, nós fizemos a avaliação e aqui está à disposição, né, as notas de aspecto de grão, que variam de 1 a 5, e a produtividade delas. Nós observamos que boa parte das progênies tem alto teto produtivo, acima de 2.000 quilos por hectare, né? E então estão identificadas aqui, né, em verde as progênies selecionadas. Então, essas progênies elas tinham produtividade superior a cultivar BRS Pérola, né, que é uma referência, e com nota de aspecto de grão igual ou melhor, né, que o BRS MG Amuleto, que é uma referência quanto à qualidade comercial dos grãos. Nós identificamos aí 135 potenciais progênies que seriam utilizadas. Dessas 135, nós selecionamos 19, as 19 melhores quanto à produtividade, que estão indicadas aqui nessa tabela, e todas elas estão aí com produtividades superiores a 2.500 quilos, né? E elas serão utilizadas para fazer a recombinação, dando origem ao 20º ciclo do programa de seleção recorrente. O ganho, né, esperado com essa seleção na produtividade vai ser de em torno de 3,82%. Bom, então a partir desse trabalho nós identificamos aí 6 linhagens, né, que tiveram, né, são do 14º e 15º ciclos de seleção recorrente, e elas apresentaram linhagens elite, que apresentaram elevada produtividade, superior aí a 3.000 quilos por hectare, ampla adaptabilidade e alta qualidade comercial dos grãos.
Nós, né, no 18º ciclo, na avaliação dos progênitos, observamos variabilidade genética com possibilidade de ganho para todas essas características avaliadas, que foi a arquitetura de plantas, aspecto dos grãos e a produtividade de grãos. Nesse 18º ciclo, nós também identificamos 52 linhagens para compor um próximo ensaio intermediário, né, e futuramente um ensaio de VCU, né, e elas têm alta produtividade e qualidade comercial dos grãos. E no 19º ciclo, nós também observamos variabilidade genética, possibilidade de ganho para a produtividade, né, e por fim, então esse projeto ele permitiu a continuidade do programa de seleção recorrente feijão carioca da UFLA e contribuiu também para o treinamento de estudantes em nível de graduação e pós-graduação. Por fim, gostaria de agradecer à Universidade Federal de Lavras, à equipe do Programa de Genética e Melhoramento do Feijoeiro, né, aos parceiros, ao professor José Eustáquio, ao professor Pedro e à professora Elaine, que também fizeram parte desse projeto, da equipe, né, que compõe esse projeto, e um agradecimento especial à FAPEMIG pelo financiamento desse projeto, por promover, né, essa continuidade de um programa de seleção recorrente de grande importância, né, que venha sendo conduzido há mais de 30 anos na Universidade Federal de Lavras. Meu muito obrigado.